Felipe, estudei a parte de soluções, mas não sei se eu consegui aprender de fato as unidades de concentração. Teria como fazer exercício? Mas é claro. Saudações, senhoras e senhores, mais uma vez aqui, professor Felipe Garcia. Espero que o meu canal esteja conseguindo ajudar vocês aí com o estudo de química. Se eu estiver conseguindo cumprir esse nobre objetivo, considere deixar um likezinho, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram, ativar o sininho de notificações e, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Felipe, eu caí de paraquedas aqui, eu não faço ideia do que é soluções, nunca estudei essa matéria na vida, nunca li a teoria dela. Já vou deixar aqui um card e na descrição um link para você ver a playlist completa. Lá você vai ver a teoria, toda a parte teórica, são 3 aulas de unidades de concentração, a gente vai falar de concentração comum, molaridade e título, e a gente vai ter 3 listas de exercícios. Na verdade, exercícios parte 1, 2 e 3, 5 questões em cada aula. Agora a gente vai fazer 5, beleza? Então vamos lá. Primeira questão aí, PUC do Paraná, Medicina 2023, leia o é certo a seguir. E aí ele está falando da lei de medicamento genérico, ibuprofeno, informações ao paciente, para que esse medicamento é indicado. Ibuprofeno é um medicamento indicado para redução de febre e alívio de dores, tais como, blá blá blá, dor decorrente, tal, 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 tal. Como esse medicamento funciona? Exerce atividades contra a dor e contra a febre. O início de ação ocorre de 15 a 30 minutos após sua administração oral e permanece de 4 a 6 horas. Como devo usar esse medicamento? Uso oral, ou seja, eu tenho que ingerir esse medicamento. Agite antes de usar, não precisa diluir. Quer dizer que eu não posso, quer dizer que eu não preciso. Ibuprofeno suspensão oral 100 mg por ml. A dose recomendada para crianças a partir de 6 meses é 1 gota por quilograma de peso, intervalos de 6 a 8 horas, ou seja, de 3 a 4 vezes ao dia. Sabendo que a quantidade máxima de ibuprofeno é 800 mg ao dia e o volume de cada gota é 0,10 ml, calcule o número máximo de gotas em cada intervalo que deve ser administrado por um responsável adulto ou um paciente criança de 35 kg. E note a dote, a administração do medicamento ocorre ao longo de um dia, num intervalo de 6 em 6 horas, ou seja, eu vou administrar esse medicamento para a criança 4 vezes durante o dia, beleza? A gente sabe que a dosagem máxima aqui é 800 miligramas por dia. E a gente sabe que a gente tem 4 administrações ao longo do dia. Ou seja, qual é a dosagem que eu posso ter no máximo para cada administração? Eu posso ter, vou fazer a conta, né? 800 sobre 4, que dá 200 miligramas para cada administração, beleza? Em cada administração. Beleza. Quantas gotas eu preciso para dar esses 200 miligramas? Eu tenho 100 miligramas para 1 ml. E eu sei que uma gota tem um volume de 0,10 ml. Ou seja, se eu der um volume de 1 ml, eu dou 100 miligramas, eu preciso dar 10 gotas. Beleza? Só multiplicar por 10 em cima e embaixo. Felipe, eu não faria dessa forma. Eu preferia fazer, sei lá, por regra de 3. Posso fazer também por regra de 3. Por regra de 3 sai direto, inclusive, né? Eu já posso dizer aqui que se eu quero 200 miligramas, eu preciso de 2 ml, né? Então, se eu quero 200 miligramas, eu vou precisar de 2 mililitros.
E 2 mililitros são o equivalente a 20 gotas. Beleza? Então, 20 gotas que vão ser o equivalente a 2 mililitros. Se eu quisesse fazer por regra de 3, eu sei que uma gota tem 0,1 mililitros. X gotas para eu ter 1 mililitro. X vai ser igual a 1 vezes 1 divididos por 0,1 e vai dar 10 gotas. E aí, se eu sei que 10 gotas é 1 ml, eu preciso de 200 miligramas, eu tenho 100 para cada ml, eu multiplico por 2. Outra forma de fazer isso, se 100 miligramas equivalem a 1 ml, e eu preciso de 200 miligramas, quantos ml eu vou precisar aqui? Y. Y vai ser 200 vezes 1 sobre 100, que vão dar 2 ml. E aí eu já vou chegar aqui. Uma gota, 0,1 ml. E aí, X. Posso chamar de X, né? Porque eu já usei X ali. Vou botar W gotas. Vão ser 2 ml. W vai ser 2 vezes 1 divididos por 0,1. Que vai dar um total de 20 gotas. Então, de qualquer forma, aqui a gente acharia essa respostinha que são 20 gotas. Beleza? De uma forma ou de outra. Show? A respostinha é 20 gotas. Felipe, o enunciado não falou que o recomendado é 1 gota por quilograma? É. Se eu desse 35 gotas, eu ia passar das 800 miligramas. Então, o primeiro critério é sempre a dosagem máxima. Se eu não passar da dosagem máxima, o máximo em gotas é 1 gota por quilograma. Mas isso é uma média, né? Então tem que tomar cuidado porque, né, são pacientes aí, a gente não pode exceder a dosagem máxima, beleza? Prioridade é, obviamente, sempre a dosagem máxima, beleza? Para a dosagem máxima seria 20 gotas. Se eu desse 35, seria quase o dobro disso, né? O dobro seria 40, seria quase o dobro. Então eu daria quase o dobro de 800 miligramas por dia para essa criança aí. Beleza? Talvez se eu dividisse isso ao invés de 6 em 6 horas, se eu desse de 8 em 8 horas, aí eu conseguiria dar um número maior de gotas, porque são 20 gotas 4 vezes ao dia, são 80 gotas por dia, basicamente, que a gente pode administrar. Se a gente dividir em 3 partes, a gente vai conseguir dar 27 gotas aí por cada administração, mais ou menos, né? 26,7 gotas aí por administração seria um número maior, mas ainda assim não chega a 35. Então a pergunta, né? Por que eles recomendam 1 gota por quilograma, né? Mas enfim. Fizemos a questão gabaritinho letra A. Bora D2. Sulfato de cobre pentaidratado tem ação fungicida e é empregado para controle de fungos em frutas e hortaliças. A massa em gramas de sulfato, vamos lá, massa em gramas de sulfato de cobre pentaidratado necessária para produzir 100 ml de uma solução de concentração molar 0,2 mol por litro é. E aí a massa molar de sulfato de cobre pentaidratado é 249,5. Questãozinha bem fácil, a gente consegue fazer ela nesse espacinho aqui. Vamos fazer primeiro pela fórmula. Número de mol é igual a massa sobre massa molar e molaridade é igual a número de mol de soluto sobre volume da solução. A gente quer aí 0,2 mol por litro e a gente quer produzir 100 ml. Então, o volume aqui é 100 ml,
que é a mesma coisa que 0,1 litros, beleza? Jogando na fórmula da molaridade, a gente vai ter que 0,2, já podemos substituir, que é a molaridade, vai ser igual ao número de mols do sal, que a gente vai encontrar, dividido por 0,1. Então, o número de mols do sal vai ser 0,2 vezes 0,1, que dá 0,02 mols de sulfato de cobre pentahidratado. E aí, número de mols, que é 0,02, vai ser igual a massa sobre a massa molar. Então, a massa de sulfato de cobre vai ser a massa molar dele vezes o 0,02, que vai dar 249,5 vezes 0,02. Aqui eu posso fazer um macetinho matemático. Eu posso andar com essa vírgula duas casas para cá e eu posso andar com essa vírgula duas casas para cá. E aí fica 2,495 vezes 2, que vai dar aproximadamente 5 gramas, né? 4,99 ali de sulfato de cobre pentahidratado. Felipe, se eu quisesse fazer isso por regra de 3, como que eu faria? A gente já sabe aí a respostinha letra A, mas vamos ver como que fica aí a regra de 3 para resolver isso. Regra de 3 vai ser o seguinte. Primeiro a gente começaria com a relação que a gente quer. 0,2 mols para cada litro. Então, vamos lá. 0,2. Preciso trocar a cor. 0,2 mol de sulfato de cobre pentahidratado para cada 1 litro. Vou botar aqui 1000 ml. Aí aqui a gente teria X mol de sulfato de cobre para 100 ml de solução. X vai dar 0,02 mols. Beleza. 1 mol de sulfato de cobre tem a massa de 249,5. 1 mol de sulfato de cobre pentahidratado tem 249,5 gramas. Quanto que vão ter? Quanto que vão ter? 0,02 mol de sulfato de cobre. A gente vai ter uma massa aí Y gramas. Y vai ser o 0,02 vezes 249,5, que vai dar ali os 4,99 gramas de sulfato de cobre pentahidratado. Beleza? Então, fizemos aí por regra de 3, fizemos pela fórmula. Show. E deu, obviamente, o mesmo resultado. Beleza? Simbora de next. Com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se esse vídeo está te ajudando, considere deixar um likezinho, se inscrever no canal, ativar o sininho. E vamos embora. Questão 3. O peróxido de hidrogênio é comumente vendido no comércio em geral, incluindo mercados e farmácias com diversos usos, dependendo da concentração.
Uma solução a 3% em massa é geralmente usada como alvejante ou antisséptico. A água oxigenada decompõe-se. Eu não sei se isso aqui vai ser útil, então eu vou sublinhar de qualquer forma. A água oxigenada decompõe-se em água líquida, então decompõe-se em água líquida e oxigênio gasoso espontaneamente, porém lentamente quando em solução aquosa. Uma outra maneira de expressar sua concentração é em volume de oxigênio produzido pela decomposição total do peróxido de hidrogênio, medido a 273 Kelvin atm de pressão, CNTP. Por exemplo, uma solução 20 volumes significa o quê? Que 1 ml dessa solução irá produzir 20 ml de gás oxigênio, medido nas CNTP. Ok. Considere que uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio tem densidade de 1,2 gramas por ml e 50% em massa de peróxido de hidrogênio. Assinale a alternativa que expressa corretamente a concentração aproximada em volume de gás oxigênio dessa solução. Então aqui a gente tem o seguinte: 1 ml de solução de peróxido produzindo 20 mililitros de O2. E aí a gente está nas CNTP. Isso aqui significa que a solução é 20 volumes. Beleza. Qual é a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio? Ele falou ali que vai formar água líquida e O2 gasoso. Ok, isso aqui está em solução aquosa. Beleza pura. Então, a gente tem aí as proporções. Vamos balancear. Balanceando essa brincadeira, a gente coloca 1, 2, para ter coeficientes inteiros, né? 1, 2 na frente do H2O2, 1, 2 na frente da água e 1 na frente do O2. Dessa forma eu tenho 4 oxigênios de um lado, 4 do outro, 4 hidrogênios de um lado, 4 do outro. Então eu sei que 1 mol desse cidadão aqui forma 1 mol, não, 2 mol, perdão. 2 mol de H2O2 formam 1 mol de O2. Beleza. Aqui eu sei que a massa molar do H2O2, ele provavelmente vai me dar em algum momento, ó, ele deu a massa do hidrogênio e do oxigênio, então a gente consegue calcular a massa molar do H2O2 vai ser 2 vezes 1 mais 16 vezes 2, que vai dar 34 gramas por mol. Beleza. Então aqui a gente tem 2 vezes 34 gramas de H2O2. E esse volume aqui a gente está nas CNTP, então vão ser 22,4 litros de O2. Beleza, pura. E assim começa a minha regra de 3. E aí eu preciso saber a massa de peróxido que vai decompor para eu saber o volume de O2, para eu conseguir saber da solução. Ele me falou que a solução tem densidade de 1,2 gramas para cada ml e 50% em massa. Então aqui a gente abre um outro paralelo sobre a solução. 1,2 gramas em 1 ml. Desses 1,2 aqui, 50% em massa é H2O2, certo? Quanto que é 50%? 1,2 divididos por 2. Então, a massa de peróxido aqui vai ser 1,2 vezes 0,5, né? Vamos botar assim, que vai ser 0,6 gramas.
Beleza. Então a gente já achou a massa de H2O2 que a gente vai usar aqui. 0,6 gramas de H2O2 vão formar um volume X que eu posso obter em litros. Se eu quiser botar o 22,4 litros como 22.400 ml também vai dar no mesmo. Aqui X vai ser 0,6 vezes 22,4 divididos por 2 vezes 34. E aí 0,6 vezes 22,4 eu posso botar 6 vezes 2,24. 6 vezes 2,4 dá 13,44. 13,44 sobre 2 vezes 34. 13,44 sobre 2, 6,72. 6,72 divididos por 34 vai dar 0, aproximadamente 0,2, vai dar 0,197. E a gente pode aproximar isso aqui para 0,2 litros, que é a mesma coisa que 200 mililitros de O2. E se 1 ml da solução tem 0,6 gramas de H2O2 e esse 1 ml produziu 200 ml de O2, o que isso aqui significa? Que a gente tem uma solução 200 volumes. Se a gente fosse usar essa quantidade, essa unidade de concentração que ele propôs no enunciado. Beleza? Então aqui eu quero saber a massa de H2O2 que tem para cada ml da solução. Usei a concentração de 50%. Descobri a massa de H2O2. Joguei na relação da reação de decomposição do H2O2 e descobri o volume de O2 formado para aquele ml. Então, esse volume aqui, esse volume de O2 que eu achei aqui, ele tá para esse volume aqui de solução, beleza? Vou usar a mesma cor ali nos dois. Laranjinha, laranjinha. 200 ml de O2 vão ser formados por decomposição de 1 ml de solução. Então a gente pode falar que esse 200 volume é exatamente o que ele está pedindo, beleza? Gabarito aí, letra C. Show? Com dúvida, deixa nos comentários. Simbora. Albert Einstein, Medicina 2021, álcool 70, comercializado em gel ou em solução aquosa, é um produto que apresenta 70% em massa de etanol. Beleza. É um dos antissépticos mais vendidos e por isso não é comum notícias na mídia sobre sua adulteração. A análise de uma amostra de 50 gramas de solução aquosa desse produto, comercializado por um determinado fabricante, indicou a presença de 15 gramas de carbono. Considere que o carbono detectado nessa análise é proveniente exclusivamente do etanol. Beleza. O álcool 70 analisado não atende às especificações técnicas do produto, pois contém um percentual em massa de etanol D. Vamos lá. A gente tem aí uma relação, né? Ele deu a fórmula ali do etanol C2H6O. E a gente sabe que a massa molar disso, ela me diz a relação entre a massa de carbono, que vai ser 12,2, a massa de hidrogênio, que vai ser 6 vezes 1, e a massa de oxigênio, que vai ser 16. 12 vezes 2, 24. 24 mais 6, 30. 30 mais 16, 46 gramas por mol. Beleza. Então, essa é a massa de 1 mol de etanol. Eu sei que em 1 mol de etanol, C2
H6O, eu tenho 2 mol de carbono. Ou seja, eu sei que nessas 46 gramas de etanol, eu vou ter 2 vezes 12, que são 24 gramas de carbono. Ok. É mais da metade, né? Então, beleza. A gente analisou 50 gramas dessa solução e a gente obteve 15 gramas de carbono. Então, se a gente sabe que para cada 46 gramas de etanol, C2H6O, eu tenho 24 gramas de carbono. E ali a gente achou 15 gramas de carbono, a gente consegue dizer a massa de etanol. X vai ser 15 vezes 46 divididos por 24. 15 vezes 46 vai ser 10 vezes 46, 460. 460 dividido por 2, 230. 230 mais 460, 690. 690 dividido por 24. 690 por 24, 28,75. Se tiver em dúvida, arma essa continha aí e faz ela. Faz da forma como você erra menos, beleza? Então isso aqui já é C2H6. Ó, se a gente tem essa massa de etanol em 50 gramas de solução, e o título vai ser para 100, não é isso? Porcentagem massa de etanol. Então, vamos ver para 100 gramas de solução, quanto que a gente vai ter. E aí fica fácil, né? Só multiplicar por 2. Y vai ser 28,75 vezes 100 divididos por 50. Simplifica aí 100 por 50, a gente vai ter 2 sobre 1. Se você quiser perceber pela regra de 3 também, fique à vontade. Então, 28,75 vezes 2, que vai dar 57,5 gramas de C2H6O, que é a mesma coisa que os 57,5%, porque é para cada 100 gramas de solução. Então, a porcentagem massa-massa, ou 57,5 grau INE. Beleza? Então, essa aí é a nossa respostinha. 57,5, alternativa D. Beleza pura? E simbora de next. Vamos para a última questão dessa lista. Questãozinha 5, SpaceX. Leia o texto a seguir e resolva a questão. Batalhão realiza marcha a pé de 8 km como atividade do programa de instrução de 2021. Aquidauana, Mato Grosso do Sul, no dia 11 de março, 9º Batalhão de Engenharia de Combate. Batalhão realizou marcha de 8 km, atividade de 10, tá, beleza. Atividades físicas intensas promovem a perda de água e de eletrólitos. Sim. Para repor essas perdas, soldados podem consumir um repositor hidroeletrolítico durante a atividade de campanha. Esses repositores são constituídos de uma solução aquosa contendo várias substâncias químicas, principalmente sais. Considere um repositor que possui as seguintes especificações. Cada porção de 200 ml contém 90 mg de um sódio
24 miligramas de potássio e 84 miligramas de cloreto. E, baseadas nessas informações, são feitas as seguintes afirmativas. 1. A concentração de íon sódio na solução é 0,45 gramas por litro. A gente sabe que 200... Vamos botar aqui a afirmativa número 1. A gente sabe que 200 mililitros da solução hidroeletrolítica lá dos soldados vai ter a quantidade de 90 miligramas de sódio, Na+. Beleza. Ele quer saber a concentração para cada litro. Então, 1 litro são 1000 ml de solução. Vou ter uma massa X de miligramas de sódio. X aqui vai ser 1000 vezes 90 divididos por 200. 1000 simplifica com 200. Vira 5 sobre 1. 5 vezes 90, 450 miligramas. Ele está querendo em gramas por litro. Então, isso aqui vai dar 0,45 gramas de sódio. Só de olhada para saber. Então, de fato, essa primeira afirmativa está certa. Felipe, como eu faria isso? Pela fórmula. Pela fórmula fica mais rápido. Você tem que saber usar. Concentração em grama por litro é concentração comum. É massa absoluta sobre volume da solução, mas a massa tem que estar em gramas. Então aqui a gente teria a concentração, é o que a gente quer descobrir, 90 miligramas, que é a mesma coisa que 0,09 gramas. Aqui embaixo, 200 ml, que é a mesma coisa que 0,2 litros. E isso aqui vai dar os mesmos 0,45 gramas por litro. Só que para usar essa fórmula aqui, eu tenho que ter a esperteza de saber que 90 miligramas é a mesma coisa que 0,09 gramas e que 200 mililitros é a mesma coisa que 0,2 litros. Uma vez que eu saiba essas informações, eu consigo facilmente fazer pela fórmula. Beleza? Dá para fazer, obviamente, por regra de 3 ou pela fórmula. Show? Se eu souber isso, eu consigo. Então, a primeira afirmativa está verdadeira. Primeira afirmativa, verdade. A 2. Cada litro do repositor possui aproximadamente 3,1 vezes 10 a menos 3 mols de um potássio. Então, vamos ver essa afirmativa número 2 aqui. Quantos mols de potássio tem para cada litro? Então, a gente vai voltar para a relação de 200 ml da solução vão ter quantos miligramas de potássio? 24 miligramas de potássio. Beleza. A gente sabe que ele quer para 1 litro. Então, 1000 ml de solução. Aqui eu vou ter Y miligramas de potássio. Y vai ser 1000 vezes 24 divididos por 200. E aí fica óbvio, né, que vai ser basicamente multiplicar por 5, igual foi com o sódio. E o que a gente está achando aqui? A gente está achando a quantidade em miligramas que tem para cada litro de íons potássio. Beleza. Então, aqui 5 vezes 24 vai dar 120 miligramas de potássio, que são iguais a 0,12 gramas de potássio. Beleza. Beleza. A prova da SpaceX,
ela dá os dados, e se não der os dados vai te dar a tabela, normalmente dá a tabela, né? Mas enfim, aqui tem os dados, 39. Então, 1 mol de potássio, 39 gramas de potássio. Felipe, mas aqui não é potássio mais? Mas o elétron não pesa muita coisa, né? A gente pode desprezar, ele pesa 2.000 vezes menos que um próton. Então, os 0,12 gramas de potássio vão dar N mols de potássio. N vai ser 0,12 dividido por 39. E aí, você pode fazer 0,12 é igual a 120 vezes 10 a menos 3 para ficar mais fácil dividir 120 por 39. Lembra que 120 é um número que é divisível por 40 e 39 é quase 40. Então, de fato, isso aqui vai dar um pouquinho a mais do que 3, beleza? Isso aqui vai dar ligeiramente acima de 3. Então, o que a gente pode fazer é achar esse 3. Vai ter um 0,7 aqui, que a gente consegue aí aproximar para 3,1. Essa vírgula está andando para a direita. Então, 1, 2, 3 casas. E o 0,7 a gente aproxima para 1. De fato, a gente tem aí 3,1 vezes 10 a menos 3. Já que a gente andou 3 unidades para a direita com a vírgula. Beleza? 3,1 vezes 10 a menos 3 mols de potássio. Felipe, quero fazer pela fórmula. Como que eu faria? Mesma coisa adiante. Primeiro, concentração comum é a molaridade vezes a massa molar. A gente não descobriu a concentração comum, então a concentração comum é massa sobre o volume. Então a concentração comum de potássio vai ser os 24 miligramas, né, que a gente vai ter que saber converter para gramas, 0,024. O volume 200 mililitros, a gente tem que saber converter para litros, e isso aqui vai dar o que a gente já encontrou ali em cima, que é 0,12 gramas por litro. E aí, joga o 0,12 aqui, é igual a molaridade vezes a massa molar. Então, a molaridade, vou fazer o seguinte, vamos jogar isso aqui para o outro lado, e a gente joga esse raciocínio para cá. Beleza? Agora sim. E a gente sabe que 0,12 é igual a molaridade vezes a massa molar, então a molaridade vai ser 0,12 divididos por 39, que é exatamente o que eu encontrei ali em cima, 3,1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Beleza? Esse 3 aqui feio, vamos refazer. Continua feio. Beleza. Então, a afirmativa 2 é uma afirmativa verdadeira. Fizemos aí por fórmula e por regra de 3. Essa terceira afirmativa ela vai ser de propriedades coligativas. Como não é o nosso foco, eu vou fazer a quarta e depois eu explico a 3 pelo final. Beleza? Quarta afirmativa. Para se obter 0,2 mols de um cloreto, seriam necessários aproximadamente 100 litros de repositor. Vamos discutir, deixar o espaço aqui para discutir a 3 e depois a gente discute ela depois que a gente fizer a 4, que é o foco aqui da nossa aula de soluções. A gente tem aí 84 miligramas de íons cloreto. Então, para cada 200 ml de solução, a gente tem 84 miligramas de cloreto, que é o nosso Cl4.
menos, beleza? A gente quer saber aqui quanto que a gente precisaria para ter 0,2 mols de um cloreto. Então, antes de fazer essa regra de 3, vamos fazer uma outra regra de 3. Vamos reservar essa regra de 3 para depois. E vamos ver assim, ó, 1 mol de cloreto, que é Cl-, tem 35,5 gramas. Felipe, eu não sei esse número de cabeça. Ele forneceu isso aqui em cima do enunciado. Você não precisa decorar isso. Beleza? Ele quer 0,2 mols de cloreto Então aqui eu vou ter uma massa que eu já não posso mais chamar de X. Aqui eu chamei de Y, N. Aqui eu vou chamar de W. W gramas de Cl-, W vai ser 0,2 vezes 35,5 é a mesma coisa que dividir por 5. Então, 35,5 divididos por 5, 7,1. Ok. Então, esses 0,2 mol que ele está querendo, para a gente ter eles, a gente precisa de 7,1 gramas de cloreto. E agora a gente pega esses 7,1 e a gente insere na regra de 3 ali de baixo. A gente sabe que em 200 ml de solução a gente tem 84 miligramas. A gente quer 7,1 gramas. Quanto que é 7,1 gramas em miligramas? 7.100. Então isso aqui é a mesma coisa que 7.100 miligramas. Miligrama Cl-. Então aqui eu tenho 7.100 miligramas de cloreto. Cloreto Cl- são a mesma coisa. Beleza? E aqui eu vou ter X ml. Eu botei uma perna mais aqui. ml de solução. Essa minha cara tá branca, rapaz, estourando. Agora a gente vai calcular o valor desse X aqui. E vai ser 7.100 vezes 200 divididos por 84. Obviamente vai dar um número grandinho, a gente vai achar em mililitros, a gente converte para litros, beleza? Então, 7.100 vezes 200 divididos por 84. Não é uma conta difícil, né? 16.904. Vou botar aqui aproximadamente 16.900. ml, que são a mesma coisa que 16,9 litros de solução. Felipe, e se eu quiser fazer isso por regra de 3? Vamos fazer. Aqui a gente tem a resolução, por regra de 3, por fórmula, perdão. Vamos fazer. Aqui a gente tem resolução por regra de 3. Vamos ver por fórmula como que ficaria isso. A gente sabe que a gente quer um número de mols de cloreto igual a 0,2. E esse número de mol vai ser igual a massa sobre a massa molar. Beleza? Então, 0,2 mol. A massa molar a gente tem, que é 35,5. Então, fica massa igual a massa molar vezes 0,2. A massa de cloreto vai ser 35,5 vezes 0,2 e vai dar os nossos 7,1 gramas, beleza?
Agora eu sei que a concentração é igual a massa sobre o volume. Eu poderia colocar aqui os... quantos? 84 sobre 0,2. E eu encontraria a concentração de cloreto, que daria, multiplicado por 5, 84 vezes 5 dá 420 miligramas por litro, que eu vou chamar de 0,42 gramas por litro. Beleza. Tendo em mãos a concentração, eu sei que a concentração é a massa sobre o volume, então eu boto os 0,42, eu boto aqui os 7,1 e aqui embaixo eu vou descobrir o volume em litros. E aí esse volume vai ser 7,1 divididos por 0,42, que vão ser 7,1 divididos por 0,42, que vão ser os 16,9 aproximados ali, que eu já tinha encontrado. Beleza? Então, aqui na direita eu fiz por fórmula. Show? Aqui está por regra de 3, aqui está por fórmula. E ele falou que precisa de 100 litros. Errou! Talvez a gente conseguisse matar a questão só nisso aqui. Né? Então, 1 e 2 verdadeira, 4 falsa. Então, teria que ter 1 e 2. A resposta provavelmente é a letra A. Beleza? Mas vamos ver por que a terceira está errada. Lê a terceira. A temperatura de congelamento de uma porção do repositor é maior do que a temperatura de congelamento da água pura. Então vamos lá, a gente está falando de propriedades coligativas aqui. Como não é o foco, eu vou mostrar um macete para você. E é literalmente esse o macete. Aqui a gente está falando de ou ponto ou pressão. Beleza? Então, ou ponto ou pressão. O V é pressão de vapor. V de vapor. O O de osmótica. O C já é ponto. Ponto de congelamento. E o E é ponto de ebulição. Beleza. Quando eu adiciono um soluto a um solvente puro, um soluto não volátil, eu modifico essas propriedades em relação ao soluto puro. E quanto mais soluto, em relação ao solvente puro, e quanto mais soluto eu adiciono, mais eu modifico essas propriedades. No caso, eu estou adicionando os solutos aqui, que são os eletrólitos, né? Sódio, potássio, cloreto, dentre outros aí. E o que vai acontecer com a pressão de vapor? Evapora menos líquido, porque eu tenho interações ali que são diferentes das que eu tinha antes, né? No caso, íon dipolo. E aí a pressão de vapor diminui porque eu diminuo a quantidade de vapor, evapora menos. O que acontece com a pressão osmótica? Aumenta. O que é a pressão osmótica, Felipe? É a pressão que a osmose faz para ocorrer. Eu teria que fazer uma pressão exatamente igual àquela para impedir que a osmose ocorresse. Quanto maior a diferença de concentração em relação ao solvente puro, maior a força, a pressão que a osmose exerce para que ocorra, beleza? Então, mais pressão eu tenho que fazer para que ela não ocorra. Show de bola aí? Ponto de congelamento diminui, porque, novamente, eu tenho aquelas interações ali que eu não tinha antes e é mais difícil eu vencer, então eu vou precisar de uma temperatura mais baixa, vou precisar tirar mais calor dali para que eu consiga congelar, e a temperatura de ebulição
aumenta porque eu também tenho as interações que eu tenho que vencer, então preciso de mais energia, interações que eu não tinha antes. E aí tem esse macete, né? Para você. O P é ponto ou pressão, o V já é o próprio sentido da seta, e aí você vai fazendo alternando, né? Baixo, cima, e aí pressão de vapor, pressão osmótica, ponto de congelamento, ponto de ebulição. A gente chama, quando varia a pressão de vapor nessa propriedade coligativa, a gente chama de tonoscopia, beleza? Tonoscopia. Quando varia a pressão osmótica, a gente chama de osmoscopia ou osmometria. Osmoscopia. Quando diminui o ponto de congelamento, a gente chama de crioscopia. E quando aumenta o ponto de ebulição, a gente chama de ebulioscopia. Beleza? E fechamos por hoje. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aí nesse estudo de soluções. Se quiser tirar um print, eu vou afastar a tela. Beijo grande. Não se esqueça aí de se inscrever, dar like no vídeo, caso esse vídeo tenha te ajudado, para que chegue ao maior número de pessoas possível. Demorou? Tamo junto e até a próxima. Se tiver dúvida, deixa nos comentários. Beijo, beijo. Valeu, valeu.